Oi, Oi, tudo oi, bem? Gabriela. Tudo Tudo bom e bom? você? Tudo. Deixa eu afastar aqui, tá muito perto, né? Que Pois é, né? Daqui a prazer. pouquinho. Também, maior o meu, né? E boa Ah, noite para imagina. você, né? Para você aí já Boa é noite, boa sete noite. horas, É, né? aqui ainda. É, horário de verão ainda tá claro aqui ainda, mas é boa noite, né? Boa 7 da noite, né? noite. E vocês aí, tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. É um prazer ter você aqui com a gente, conversando diretamente aí de Londres, né? Ah, E prazer é queria meu. agradecer aí que aceita o convite do 60 Mais, para contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, falar sobre projetos. Tem bastante coisa para a gente conversar hoje, né? Ai, Eu vou, eu vou introduzir você um pouquinho. desculpa, Oi, né? Deu uma trancada, uma não apagada. escutei. É, deu uma Não, falhada. eu estava te agradecendo você ter aceito o convite, né? E vou introduzir você um pouquinho para as pessoas. Já divulguei, mas vou falar um pouco mais, né? Você nasceu no Rio Grande do Sul. Foi em Porto Alegre ou em Canoas? Que eu fiquei na Em dúvida. Canoas, em Em Canoas. Canoas. Tá, legal. E você fez faculdade de canto lírico em Curitiba, né? Em Curitiba. Uhum. Isso. Você mora há 16 anos em Londres, É, na verdade, desde 2001. É, 2001. Tá. me formei, E me formei. legal. E você foi incentivada, bastante incentivada pelos seus pais, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? E eu queria primeiro, né, saber para você contar um pouquinho para a gente como tudo começou, o que que te Uhum. despertou, como você escolheu essa carreira, como começou essa história do canto lírico. É, né? É quase. Não é muito óbvia, né? Essa carreira. Eu acho que tem uma frase do. Acho que é do Picasso, se não me engano, que diz que todas as crianças nascem artistas. E que depois que a gente cresce, a gente acaba esquecendo, né? Ou não, ou esquece de ser artista. E eu realmente acredito muito nisso, sabe? Porque não assim que todo mundo nasce artista de ser artista, pintor ou cantor, mas eu acho que cada pessoa tem dentro de si algo assim muito forte, né? Que realmente inspira, impulsiona e que às vezes na caminhada ali da adolescência, em escolha de faculdade e o que fazer, como ganhar dinheiro, ou expectativa de pessoas, de pais ou delas próprias, acabam meio que se perdendo e esquecendo, né, aquela raiz de, vamos chamar de artista, né, mas que pode ser qualquer coisa, né, algo que seja dela mesma, não sei. E eu acho que eu sempre tive essa coisa comigo, né, de gostar de música, não nem sabia que ser cantora lírica era algo possível, era uma profissão, na verdade. Quando eu era criança, eu queria ser pianista, porque cantar para mim era assim, eu sempre cantei, né? Não é profissão. É um hobby, né? Na verdade, acho que travou um pouquinho. Voltou, Travou um voltou pouco, agora. travou um Era pouquinho. mais um, E, você considerava mais um hobby, então, né? No começo, eu só acho que não tinha assim. Eu cresci, na verdade, em Sapucaia do Sul, que é uma cidade ainda menor que Canoas, lá no sul do Brasil. Então, não era que tinha um acesso a ópera, a teatro, né? A gente tinha o teatro em Porto Alegre, mas quando eu era criança não tinha muita. E não existe assim musicistas clássicos na minha família, né? O meu tio tocava gaita, existia música na minha família, mas não essa coisa da música clássica. Então isso é algo que realmente eu até hoje não sei de onde veio, mas eu tenho que dizer que veio comigo, assim, porque quando eu comecei, aí a importância de tu ser, quando criança, exposta a vários tipos de arte, né? A vários tipos de coisas que te despertem algo dentro. A gente, claro, então, como a gente assistia, me lembro de assistir concertos na TV, ópera, então isso começou realmente a me despertar, né, meu interesse. Eu gostava muito da riqueza, da sonoridade da música clássica. Mas com certeza eu acredito que já existia dentro de mim, porque aquela música ressonou comigo de alguma forma, né? Mas, claro, né, foi dali a mais um ter. chamado, na verdade, né? Foi mais um chamado para você. E aí, assim, eu falo isso muitas vezes, assim, que
o meu maior presente e a minha maior, assim, a coisa que eu sou mais grata da minha vida, né, para os meus pais, foi o quê? Foi eles realmente nunca terem questionado, né, a loucura do meu sonho, porque era uma loucura, né, mesmo hoje em dia, eu olhando para trás, quando eu cheguei aqui e toda aquela coisa que eu tinha de chegar tão assim, nossa, que maravilha, estou aqui, vou aprender, né? Mas na verdade foi uma coisa ingenuazíssima, assim, né, porque na verdade eu nem sabia tudo que ia acontecer, assim, em termos de tantas coisas, né, que passam pelo caminho, assim, quando você vem de um outro país e está enfrentando uma cultura diferente, uma língua diferente, um preconceito que eu na época não imaginei que existiria, né, de pessoas daqui. Então, assim, realmente, eu acho que até hoje, né, eu falo para a mãe, para o pai, assim, que é fantástico nunca ter sido questionada, tipo assim, nossa, mas isso que você vai fazer é muito difícil, né? Tem certeza? E eu não me lembro, sinceramente, de ter tido nenhum tipo de medo, né, nesse questionamento. E acho que isso para uma criança, para um adolescente, realmente não tem preço, né? Porque você não ter já é difícil, né? Já é uma carreira difícil e você não ter medo de segui-la é algo realmente impressionante. Mas é claro que hoje em dia eu vejo que eu teria seguido de qualquer forma, né? Mesmo tendo descoberto tudo que eu descobri no meu caminho, de todas as barreiras, as dificuldades. Não é uma carreira fácil, né? Não é uma carreira óbvia, mas é algo que se eu não fizesse, não tivesse feito, e se eu não fizer agora, parece que parte de mim não existe, né? Então, né? Eu acho que é sempre a pergunta também de pessoas do meio artístico, né, que falam, né? Se uma pessoa jovem vem, eu quero ser artista, eu quero ser cantora, eu quero ser musicista. A primeira pergunta que a gente faz é: você faria outra coisa? Você sobreviveria fazendo outra coisa? E se a pessoa diz, se pagar muito dinheiro, você faria outra coisa, e daí faria música ou arte como um hobby? Aí essa pessoa diz, talvez, então não. Então não segue a carreira, porque você tem que ser artista porque você tem que ser artista. Se não for, você é infeliz, né? Você não... E assim, eu me sinto muito, muito, muito privilegiada por ter tido a coragem e o não medo, né, incutido dos meus pais, nenhum, né, para que eu realmente tivesse essa liberdade de ir atrás dos meus sonhos, porque valeu tudo, vale, né, e continua valendo a pena cada dia, cada minuto. Você comentou até de preconceito, né? Eu ia te perguntar isso, porque no Brasil é uma carreira difícil, né? Bem limitada, mas lá fora também não é uma carreira fácil, né? Você teve que conquistar seu lugar lá, lugar ao sol, e imagino que não tenha sido nada fácil. Aí conta um pouquinho como você foi parar lá em Londres, né? Sim. Como começou a sua história lá em Londres. Sim, claro, eu fui para Curitiba, né? Eu sempre eu sempre gostei muito de matemática. Na verdade, eu comecei a faculdade de arquitetura, mas aí larguei, óbvio, foi óbvio que eu ia largar, para fazer música profissionalmente. E na minha lógica, né, a minha lógica quando eu comecei a estudar foi a seguinte: bom, não conheço ninguém do meu círculo que tenha essa profissão que eu possa pedir conselhos, né, ou ajuda. Então eu vou seguir o método matemático da coisa, né? Que tipo assim, se eu quero ter sucesso nessa carreira, eu tenho que estudar com a melhor professora do Brasil para que eu possa ser a melhor cantora que eu possa ser. E esse é o único jeito que eu vou ter alguma chance de ter essa carreira, né? Então eu fui para Curitiba fazer faculdade lá porque a melhor professora de canto do Brasil, Neide Thomas, que já é falecida, ensinava lá na faculdade de Belas Artes. Então por isso que eu fui para lá. Eu já lá na faculdade, no meio da faculdade, eu já comecei a trabalhar num grupo fixo, muito profissional lá de Curitiba, que é a Camerata Antiqua de Curitiba. Então, eu também tive muita sorte de já ter esse emprego, assim, já bem iniciante na faculdade. Então, para mim foi uma super experiência. O grupo era
A gente fazia tour pelo Brasil inteiro, nós cantamos na missa de 500 anos do Brasil, ao vivo, assim, para, sei lá, 5 mil pessoas, me lembro, presidente do Brasil, presidente de Portugal. Então, assim, é uma experiência de repertório, de palco, assim, realmente que me ajudou muito, né? E aí, lá dentro da Camerata, fizemos um concerto com um maestro inglês, que morava no Brasil há muitos anos, mas era inglês, e ele falou para mim, olha, você tem que ir embora, vai estudar, no dia que você quiser ir embora, eu te dou uma carta, você faz uma audição no Royal College of Music com essa professora que é maravilhosa, a Jennifer Smith. Naquela altura não tinha, assim, eu não conseguia viabilizar, eu ainda estava na faculdade, mas 2 anos depois eu pensei que não tem nada a perder, né? Vamos lá. E aí foi aquela coisa, juntar dinheiro para pagar a passagem, para vir para a Europa, para fazer uma audição, para voltar para o Brasil, esperar a carta, fui aceita. Daí não tinha bolsa, né? Os custos aqui são muito altos, né? Já são altos para quem mora aqui, imagina para a gente do Brasil. Então era 13 mil libras por ano, né? Para cada ano, né? Eu fiquei estudando que no fim foram 4 anos ao todo, mas então assim foi mais um ano atrás de bolsa de estudos. Então é aquela coisa que você realmente quer, né? Você tem que querer, porque e aqui naquela altura nada ia me fazer desistir, né? Então finalmente eu consegui a bolsa do governo do Paraná na época e vim para cá e o resto, assim, o tempo passou muito rápido, né? Passa, realmente corre. Que nem agora, Deixa eu né? te Na perguntar. pandemia. É. Principalmente. Você se apresenta em vários países na Europa, né? Além da Inglaterra, Sim, Itália, sim. França, né? E você já fez Uhum. algumas apresentações aqui no Brasil também, né? Acho que na Sala São Paulo você chegou a fazer, Curitiba, Porto Alegre, né? Não. Na Sala São Paulo ainda não. Gente, me chamem para a Sala São Paulo. Não, porque Ahn, eu achei que eu tivesse visto isso no seu site, mas então, em São Paulo você não não, fez nenhuma apresentação? não, em Ainda São não, Paulo, na ainda não, verdade, não. ainda Não, não. em São Paulo não, mas eu fiz em Campinas, no Instituto CPNL de Música Contemporânea. Mas não na Sala de São Paulo, não. Sim, mas eu vou, desde assim, a minha sorte, desde que eu vim pra cá, eu praticamente voltei para o Brasil quase todos os anos. Ah, a não ser esse ano, né, que eu era para ir, mas com tudo que está acontecendo, ainda não fui. E sempre me apresentando, mais lá no sul, na verdade, né? Mais ali, Curitiba, Porto Alegre, e daí São Paulo, mas não São Paulo, né? Campinas. Mas sempre volto, né? Sempre E como volto. é se apresentar aqui no Brasil e se apresentar lá na Europa? O que você sente e como você vê a resposta do público? Tem diferença? O calor Ah, que tem diferença, assim, mas eu acho que também isso depende. Claro, o público daqui até eu me irrito, eu como público me irrito, né? Porque as pessoas, assim, você vai num concerto magnífico e as pessoas vão todo mundo embora porque tem que pegar o metrô para ir embora. E eu tô acostumada com essa coisa no Brasil de vir e voltar e muitos bis, que às vezes eu fico um pouco frustrada, né? Como público também. Mas não tem o público brasileiro, é o público brasileiro, né? E além do que, é sempre o meu país, então vai ter sempre existe uma ligação mais forte, mas o público é mais caloroso, né? Como o público latino-americano sempre vai ser, né? Então existe sim. Mas eu sou uma coisa que eu acho muito importante também como artista, né? Eu acho que é meu trabalho realmente fazer com que o público chegue mais perto, né, do palco, assim. Então, nos meus concertos eu converso muito, eu falo muito com as pessoas, eu conto muita história, né, porque eu não acho que todo mundo tem que saber o que está acontecendo, né. Ainda mais que eu faço repertório, assim, às vezes música barroca, que é uma coisa que as pessoas não conhecem direito, né. Então, é meu trabalho realmente contar aquela história, né, e fazer com que as pessoas se interessem, né. Então, nesse sentido, às vezes eu tenho uma resposta muito, muito legal também, mesmo sendo aqui, né? é. Indo um pouquinho para o nosso público aqui, né? Quando eu conversei com você por telefone, você falou uma coisa me marcou assim como uma coisa muito interessante que eu concordo com você,
E aí você fala que sempre teve sede de aprender. E o que a Uhum. gente o que a gente mais prega, o nosso objetivo no site, né, 60mais.com.br, é justamente incentivar as pessoas com mais de 50, 60 a sempre buscarem aprender alguma coisa nova, né? Então você Uhum. ativa a mente, enfim, você se mantém ligado, conectado, isso é super importante. A gente está usando sempre o termo lifelong learning, né? Que é uma Uhum. coisa que tem que ser realmente, tem que entrar na cabeça das pessoas, principalmente dos maduros, que isso é muito importante. Você está sempre buscando aprender alguma coisa nova, né? Uhum. Então, assim, conta pra gente um pouquinho do que você, o que te inspira a ter essa vontade também de aprender sempre? Como é o seu caminho, o seu dia a dia? Você estuda como? Você está sempre se aprimorando? Como é o seu dia a dia? Porque as coisas com certeza não são fáceis, né? Você tem que buscar sempre para qualquer coisa. E hoje tem muitas pessoas que estão chegando aos 50, 60, estão em transição de carreira, estão procurando se reinventar. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa busca, né? Esse constante aprendizado que tem em qualquer momento da carreira, em qualquer idade, né? Sim. Bom, eu sou muito curiosa, né? Faz parte da minha personalidade. Além disso, eu tenho. Se eu pudesse, eu aprenderia muito mais coisas do que eu tenho tempo para aprender. Né? Agora, nessa pandemia, está sendo assim, um ultra aprendizado para mim, assim como para muitas pessoas no mundo todo, porque eu tive que aprender coisas tecnológicas, coisas que não fazem parte da minha do meu dia a dia, né? Eu sou uma cantora lírica, eu não uso, para começar, não uso microfone para cantar, não sei nem ligar um microfone numa caixa, né? E aí você começa a ver toda essa troca, né, das pessoas conversando e fazendo lives e fazendo, gravando e mostrando música. Ou eu fico assistindo, ou eu quero aprender também, porque eu também tenho vontade de fazer. Então eu tô sempre naquela coisa, não, como é que faz isso que eu quero aprender? Então é uma coisa muito minha. Às vezes me falta tempo para aprender tudo. Mas, claro, a carreira de um cantor é uma carreira de muita disciplina, né? Então você nunca para de aprender, porque eu tô lidando com um músculo vocal que se sujeita a milhares de mudanças a cada dia, né? Então, um dia você acorda, sabe aqueles dias que a gente acorda que não dá vontade de fazer nada? Naqueles dias talvez eu tenha que cantar. Então, assim, tudo vai aparecer na minha voz, né? Então, assim, é um estudo diário de você ter com o instrumento sempre um, em boas condições, né? Porque os dias que eu vou cantar, que eu vou estar assim 100% são raríssimos mesmo. Então, assim, eu tenho que estudar, né? Eu tenho que ter controle para que eu chegue lá no palco numa hora em uma situação em que eu tô meio gripada, ou que tem um ar-condicionado, ou que tem uma poeira, não sei o quê, e eu saiba como lidar com aquilo. Então, assim, profissionalmente eu preciso estar sempre aprendendo. Artisticamente é muito mais legal porque assim existe um mundo de arte, né, para ser descoberta. Então assim isso é o que me alimenta. Então na verdade isso eu passaria horas assim aqui na British Library, sabe, procurando, pesquisando música, escutando música nova e pensando como apresentar aquilo, como fazer isso de uma certa forma. Agora tem uma outra parte que na verdade é uma parte que eu descobri há pouquíssimo tempo, que eu acho que tem muito a ver com o teu site, com toda essa coisa de aprendizado, né? Claro, eu acho que está mais do que comprovado que juventude está ligada ao constante aprendizado, né? E música nessa parte, assim, a gente tem uma certa vantagem porque você nunca para de aprender, né? Com música. Cada música nova que eu tenho que estudar, eu tenho que memorizar, eu tenho que aprender notas novas. Então, assim, é sempre uma coisa nova a aprender. Mas eu acho que uma coisa que eu nunca tinha me dado por conta, que eu acho que é uma coisa muito forte para mim, que faz muito parte de querer ser cantora, é a vontade de querer inspirar as pessoas. Mas eu sempre achava que inspirar as pessoas através do canto, né? E esse seria o meu momento de inspirar. E hoje em dia eu vejo que, na verdade, todos nós, em qualquer momento da nossa vida, o que a gente tem que lembrar é que a gente sempre tem algo para ensinar para alguém.
A gente às vezes acha que a gente não tem, mas eu não sei muita coisa. E na verdade, a gente sempre sabe, como quando tá na esteira do aeroporto, sabe? Sempre tem alguém na nossa frente, sempre tem alguém atrás de nós. E eu acho que em qualquer momento da vida, o que me dá mais prazer é realmente poder dizer uma coisa que vai Compartilhar. ajudar uma pessoa, sabe? É Uhum. usar da minha posição para poder contribuir de qualquer forma, sabe? Que às vezes não precisa ser, eu vou fazer algo para a Unicef, que vai ser uma coisa. Não precisa, pode ser uma coisa para um vizinho, pode ser uma coisa para alguém da tua família, sabe? E, assim, e o que as pessoas às vezes não se dão conta, às vezes por falta de autoconfiança, às vezes por timidez, é que cada pessoa tem o seu conhecimento, sabe? E esse conhecimento é único. E ele tem que ser dividido. E eu acho que pessoas acima de 50, 60, 70, 80, né? Eu vejo o pai do meu marido, por exemplo, ele tem 83 anos. Meu Deus, eu vivo xingando ele, porque ele tem tanto conhecimento na área de engenharia e ele não ajuda ninguém. Eu fico xingando ele, mas pelo amor de Deus, vai fazer voluntariar, vai fazer um coaching, vai dar conselho para gente mais jovem que está começando na carreira, que não vai saber tudo que tu sabe. Mas assim, ele é teimoso, teimoso, teimoso. Tem Então muita ele não coisa para fala. compartilhar, né? Muita coisa para compartilhar. Então, assim, eu acho que além da sede de aprender, é a sede, assim, as pessoas se darem conta de que em qualquer momento da vida a gente sempre pode ajudar alguém que está a um passo atrás. Não precisa ser uma grande distância, sabe? É assim, um passinho. E eu acho que isso tem muita, muita força. Eu acho que muitas pessoas, eu acho que às vezes chegam em uma certa idade e sentem um buraco, né? Ou pensam, agora eu não. O que eu posso fazer da minha vida? E na verdade tem infinitas coisas Tem que as pessoas podem fazer por si uma mesmo, coisa para mas também descobrir. É. pelos outros, né? E falar em coisa para descobrir, vamos falar um pouquinho agora do seu projeto Doni, né? Me conta Vamos. como é que você descobriu aí essa coisa das mulheres compositoras que estavam esquecidas, que nem são. Você falou, eu vi que tem a irmã do Mozart, né? Que eu achei impressionante a história que ninguém conhece. Conta um pouquinho como começou, como você descobriu esse lado aí, esse Sim, projeto. assim, bom, só para resumir, tá, gente? Há 2 anos atrás, 2 anos e meio, eu comecei um projeto aqui em Londres que se chama Donne Women in Music, que é Mulheres na Música, e isso surgiu porque eu meio que lá por 2015, 2014, eu estava fazendo, eu fazia muitos concertos, fui chamada para fazer muitos concertos inspirados em Shakespeare, porque 2015 era o aniversário de Shakespeare. Então me pediram para fazer curadoria de programas para que eu cantasse com obras de compositores que tivessem musicado poemas de Shakespeare. E nessa pesquisa, né, como sempre, mais uma parte interessante da carreira. Que legal, posso escolher o que eu vou cantar? Ótimo, né? Bem melhor. Aí eu descobri várias mulheres que tinham escrito ciclos de canções, né? E eu não conhecia nenhuma delas. Eu botei várias do programa, então umas 3 mulheres no programa, assim, mais do século XIX, né? Não eram assim muito antigas. E daí fiquei com aquela pulga atrás da orelha, e aí acabei dando mais uma olhada em uma coisa aqui, uma coisa ali, e aí eu acabei um dia, por acaso, entrando num sebo de livros aqui, que tem muitos, né? E achei uma enciclopédia que chamava Enciclopédia Internacional de Mulheres Compositoras. Nunca na minha vida me passou pela cabeça que existia um livro assim. Eu até trouxe aqui para mostrar para todo mundo, porque realmente é muito impressionante, tá? Então, isso aqui é volume 1. Uau! Volume 1 aqui, ó. Nossa! E a letra é bem pequenininha, tá, gente? Olha o Ah, tamanho da letra. Esse é o quantas volume 1 são? Quantas e esse é o são no volume total? 2. Então, nesses 2 livros que estão caindo aos pedaços aqui, porque era de um sebo, esse senhor que chamava Aaron Cohen havia compilado em 1984 mais de 6 mil mulheres compositoras. Não estamos nem falando se eram musicistas, elas eram compositoras, né? Então, eu fiquei, nossa, sim, 6 mil. Daí eu, primeiro, morri de vergonha, né? Que eu não sabia, não contei para ninguém, fiquei bem quieta.
aí aos poucos eu fui conversando com colegas. Ah, você sabia? Não, ninguém sabia, com professores, ex-professores, pessoas do meio, jornalistas. Aí eu pensei, não, só um pouquinho, tem uma coisa errada aqui. Aí acabei me dando conta o quê? Que na verdade muitas pessoas não sabiam, né? E aí eu comecei a me dar conta. E aí qual é a próxima pergunta? Que até hoje as pessoas me perguntam: ai, mas se a compositora não sobreviveu é porque a música não era boa. Não, não é verdade. Comecei a escutar, comecei a pesquisar, comecei a ver assim a qualidade da música, as histórias maravilhosas, porque as histórias atrás dessas mulheres, essa que é a coisa que mais fascinante, Mais porque incrível. se a gente acha que é difícil ser mulher hoje ou ser ter uma carreira hoje, imagina em, né, 1200, 1600, né? Então, assim, todas essas histórias, essas mulheres que passaram por cima de tanta coisa e conseguiram chegar num nível artístico tão alto e a história apagou elas, né? Então, assim, claro que quando eu me dei conta disso, me deu uma revolta, né? E meio que também, assim, abriu meus olhos muito e continua, né, abrindo os meus olhos diariamente para o tanto de preconceito inconsciente que a gente tem. E que isso é muito perigoso, porque eu passei a vida inteira indo a concertos e nunca questionando um programa que eu vi na minha frente. Né? Eu que amo música, música é minha vida, que sou interessadíssima, que nunca questionei que não tinha o nome de uma mulher. O que aconteceu? Eu aceitei. Por que eu aceitei? Porque não me foi questionado também O no padrão, colégio, né? né? Na escola ninguém me ensinou uma história de uma mulher na música. Como é que eu ia saber, né? Eu adoraria ter ficado sabendo da história dessas mulheres, né? Porque daí eu teria pensado, não, mas se essa fulana lá no século XVII conseguiu, eu também vou conseguir, né? Claro, eu tive meus modelos eram todos homens, né? Mas tudo bem, eu fui atrás assim mesmo. Mas imagina o quanto mais, né? O quanto mais mulheres teriam seguido a carreira se elas tivessem se enxergado lá. Então, eu quis fazer a minha parte. Basicamente, eu quis fazer a minha parte e eu, como eu sou também muito curiosa, muito estudiosa, eu aprendi a fazer um website, assim, do jeito mais básico que eu pude aprender. E aí eu abri esse site no Dia Internacional da Mulher de 2018, não pensando em nada mais do que eu vou fazer a minha parte. Vou ficar aqui, abrir esse site quietinho. Nesse site eu vou listar todas essas mulheres, né? Essas 6.000, não sei quantas mil tem, porque eu não contei, para dizer a verdade, quantas eu coloquei lá. Uhum. Aí comecei a entrevistar mulheres compositoras vivas, eu queria saber, né, a história delas, consegui um fundo aqui do governo para gravar música de mulheres, né? Uma coleção de CD que a gente fez com artistas brasileiros que estão por aqui na Europa também, então isso foi super legal também. E aí isso começou a criar uma certa revolução aqui no meio musical da música clássica, por quê? Sim, não porque eu fui a única pessoa que fez isso, porque na verdade tem pessoas tentando fazer isso da década de 70, né? Tem muitos projetos, mas qual que era o problema? Esses projetos eram muito musicológicos, muito assim, para quem não entende de música é muito chato, né? Porque e aí eu disse, não, eu quero fazer um projeto que seja atraente, que mesmo que não seja É, músico, verdade, né? É. que tenha curiosidade. Não precisa você querer ir a um concerto para descobrir a história de uma mulher que foi fantástica na música, né? Isso é simplesmente algo que você pode aprender, né? E assim, se você pensa, não é nem na música, é mulheres na história, né? Que foram muitas apagadas. Então, o que aconteceu foi que o projeto começou, né, como um pequeno website, e aí eu não imaginava o que ia acontecer, porque o que aconteceu foi que, como ele deu muita exposição para muita. Virou uma plataforma de pesquisa, uma plataforma para pessoas que, né, porque agora estava mais fácil, estava bem, né, claro. Eu consegui uma artista na Espanha que fez a arte de abertura do projeto de graça, porque não tinha dinheiro, o projeto até hoje não tem fundos, né? Assim, a gente consegue uma coisinha ali para fazer, né, coisas dentro do projeto especiais, não tem um patrocínio fixo. Foi um propósito, E na verdade, né? Um foi. propósito. E aí o que aconteceu foi que tocou tanta gente no mundo inteiro que eu comecei a receber mensagens de mulheres, assim, compositoras, dizendo:
ah, você pode me incluir nessa lista? Eu sou compositora. E eu disse, claro. Vou escolher. E aí foram muitas, centenas de pessoas me mandando mensagem dizendo muito obrigada por o que você está fazendo. E eu disse, gente, não fiz nada, só botei um site, né? Só que realmente gerou uma revolução, assim, dentro da desigualdade que existe na música clássica, que realmente começou jornalistas a entrar em contato comigo, e a gente saiu no jornal aqui, o Guardian, que é muito importante. Então, isso foi uma coisa muito inesperada, né? Foi inesperado e realmente eu tenho que dizer que mudou a minha vida como pessoa e como artista também, né? De me dar conta de como eu me sinto tão privilegiada de fazer algo que eu amo tanto, eu tenho que me dar conta que eu preciso usar da minha posição para ajudar mais pessoas, seja como for, né? E como pessoa também, a Gabriela, que eu sempre achava, eu só eu só inspiro as pessoas no palco, esse é o momento que eu vou fazer isso. E, na verdade, eu me dei conta que não. Na verdade, não. Eu tenho que o que eu puder me posicionar como, nesse caso, como mulher, como artista, e ajudar a despertar a curiosidade nas pessoas, né? É isso que eu tenho que fazer como pessoa também. E prestar atenção nos preconceitos que a gente tem, né? Não só de ser mulher ou não, mas de raça, de religião, e realmente se dar conta de coisas que a gente vem, assim, e não se dá conta. A gente acha, nossa, claro que não tem preconceito. Aí você começa a se dar conta, nossa, nunca pensei nisso, né? Então, realmente, é muito interessante. Eu continuo aprendendo todos os dias. E que bacana, né? Que isso te rendeu uma lista, né? Uma listagem da BBC, né? Sim, sim, Isso foi tão espalhado a ponto de a sim. BBC reconhecer você como uma das umas 100 mulheres mais influenciadoras em 2018, né? Muito bacana, porque você vê que todo o seu trabalho, na verdade, assim, foi um propósito que acabou sendo disseminado, Sim. mesmo sem a intenção, e isso ajuda muitas mulheres também, né? Porque imagino que hoje ainda exista um preconceito em termos de repertório também, quando você vai se apresentar, né? Existe isso. A gente está falando de mulheres de séculos passados, mas hoje ainda existe esse tipo de preconceito, né? Então, é bacana você levantar essa bandeira, né? E ter essa visibilidade, né? E ter esse reconhecimento da BBC. O que você sentiu quando você foi listada? Eu me senti, gente, eu vou ter que trabalhar muito mais para ser digna desse emprego. Foi isso que eu senti um senso de responsabilidade, né, cresceu muitíssimo, assim, né, porque é um título, assim, que fica para sempre, né, apesar que, porque eles, todos os anos, eles adicionam, né, mais pessoas naquela lista, mas foi realmente foi muito surpreendente, foi comovente, sim, emocionante para mim, né, nunca esperava, não esperava, e foi algo assim que aconteceu realmente organicamente, né, como se diz, porque Uhum. não fiz o projeto com o intuito de algo assim, né, então, mas me dei conta de que desde que isso aconteceu, eu tento usar isso da melhor forma possível, né, porque que use para amplificar cada vez mais essa realidade que às vezes muita gente não tem noção. E as pessoas, como eu disse, cada vez eu aprendo mais, né? A gente fez uma série de lives no projeto, fizemos 7 lives. Fizemos, no caso, eu fiz com pessoas do mundo inteiro, né? Jornalistas, compositoras. E assim, o que eu aprendo, né? O que eu aprendo, né? A minha última live que eu fiz com uma compositora australiana, que é cantora também, é soprano, colega. Assim, e ela me contando o que ela passa de preconceito, porque ela também é aborígena, é indígena. E por ser mulher, por ser soprano e compositora, né? Que as pessoas não sabem, mas soprano, cantor vem com uma certa fama de não ser tão bom musicista. Vocês talvez não saibam disso, mas dentro do nosso meio a gente tem um estigma. Então ela dizia, eu tenho o preconceito de ser negra, índia, mulher,
soprano, ela é lésbica. Então, assim, ela me falando todos os níveis, né, de preconceito que ela tinha que passar. E o que que ela fez? Ela disse que quando ela se deu conta que não existia nenhum outro cantor aborígene australiano nos palcos, ela abriu uma companhia de ópera só para aborígenes australianos, só para atender artistas na Austrália. Ela escreveu uma ópera sobre a família dela indígena, que ela não tinha conhecimento. Ela educa as pessoas através da arte dela. Então, assim, é muito inspirador, né? Uma reinvenção, né? E é um estímulo para outros também, né? Você vê todas as condições de preconceito e ela conseguiu achar um caminhozinho, né? Muito Exatamente, bacana. e eu acho que também dentro da nossa classe artística, às vezes existe um pensamento de que, eu vou ser cantora lírica, então o que é um cantor lírico, né? Cantor lírico tem que cantar numa companhia de ópera fixa. Às vezes as pessoas têm um certo modelo, e na verdade não é assim, né? Você, como artista, pode fazer milhares de coisas diferentes, né? No meu caso, como eu canto da ópera, música barroca à música contemporânea, então, assim, eu faço concertos muito diferentes uns dos outros, né? Alguns com pouca gente, faço ópera, faço música contemporânea, então é um meio muito rico. E ela mesma disse, se as pessoas, e no caso dela, ela disse, eu sou soprano aqui na Austrália, eu passei a minha carreira inteira, nunca me chamaram nas maiores casas de ópera aqui. Então eu escrevi uma ópera para mim mesma cantar e ela, assim, ganhou prêmios, ela é maravilhosa, Muito bom, muito é uma bom. superstar, ela não é, e assim, e ela realmente foi assim, e ela dizendo para todo mundo, gente, não esperem convite, gente, coloque isso, faça suas próprias oportunidades. E isso assim é um ensinamento Para fantástico para todos, todos para os qualquer artistas, geração, para qualquer todos pessoa, também, para mas qualquer para os pessoa. artistas especialmente, porque a gente às vezes tem essa coisa, essas pessoas não me chamam. A minha gata chegou, gente, olha aqui. Olha, vou ter que mostrar, porque ela veio, olha. Ai, que atriz. Ela adora a câmera. É um aprendizado, assim, para todos os artistas, que às vezes a gente tem esse estigma de, mas as pessoas não me chamam, é porque eu não sou bom o suficiente. Não, não é por isso. Não é por isso. Quantas audições eu fiz na minha vida, e às vezes passa por tantos estágios de ir numa audição, né? Primeiro estágio é, o que eles querem, o que eu vou fazer? E você tenta sempre fazer o que as pessoas querem que você faça, e é um suicídio artístico, né? Porque se você vai tentar fazer algo que a pessoa que você nem sabe quem é, quer que você faça, você nunca vai ser o artista que você é, né? Sim. Então você só vai conseguir ser o artista que você é quando você estudar muito, você se conhecer muito, você continuar estudando muito, se dar conta de que, às vezes eu vou acertar, às vezes talvez eu não vou, mas é assim, o meu intuito é sempre ser o melhor que eu posso ser, né? E naquele momento é o momento que você vai se libertar como artista, e naquele momento você vai começar realmente a encontrar que a tua voz inspire outras pessoas, né? E daí a tua responsabilidade é maior ainda, né? É maior ainda porque daí é o momento que você tem que também trazer mais pessoas contigo e amplificar cada vez mais vozes que talvez não estejam sendo ouvidas, né? Que no meu caso, mulheres compositoras ou compositores de qualquer... imagina, eles escrevem a música num papel, a música deles tem que ser executada, né? Então, se a gente não canta, se a gente não toca, se a gente é mais difícil para eles. Então, é o nosso trabalho, é meu trabalho cantar essa música, é falar sobre essa música, é abrir os olhos das pessoas que não é só na música, é na história, é na Sim. ciência, é na educação, é nas invenções, e não são só mulheres, né? São pessoas de diferentes raças, são pessoas de diferentes povos. Então, assim, a classe a nossa, né, homens brancos, nada contra, mas tiveram o seu privilégio, né? Mas as pessoas, todos nós, a gente tem que se conscientizar de que existe muito mais níveis de histórias, né? Em todas as suas categorias, que a gente tem que abrir os olhos e ficar atentos. E o meu conselho, o meu pedido, na verdade, a todo mundo que está assistindo, é que assim, por que as orquestras não tocam música de mulheres ou de compositores mais diversos? Porque tem medo que as pessoas não vão comprar ingresso.
Então, assim, não tenham medo, sabe? Escrevam para suas orquestras, escrevam, comecem a interagir com as pessoas, dizer, na verdade, eu iria num concerto para escutar uma música nova. Não tenham medo, porque tem muita música linda para ser escutada, que é maravilhoso. Mas isso que você falou, ensinamento, eu acho que para qualquer área e para qualquer idade, né? Não ter medo, porque você só vai É. saber se você experimentar, né? E Ah, experimentar isso com uma certeza. vez, não vai dar certo, experimentar outra vez, não vai dar certo, na terceira acaba dando. Então, essa percepção da coragem de fazer, eu acho que tem que estar com o ser humano. Você vê todas as adversidades que você contou da sua amiga lá, e ela deu um jeitinho de conquistar e mostrar o potencial dela, né? Então, isso eu achei muito É. bacana, assim, para a vida, né? Para qualquer pessoa, para qualquer carreira. Muito legal essa sua troca com a gente aí. Eu sei que aí já está ficando tarde, você gosta de dormir cedo. Não, gente, não é assim também, né? Calma. Então, tá Tô bom. aqui. Eu queria te perguntar uma coisa assim. Primeiro, duas coisas, na verdade, né? Uma coisa também que você falou no telefone que eu achei muito bacana é quando se é artista, não tem como lutar contra, que foi o que você contou do início da carreira. Então, assim, aquilo que você sentiu como um dom seu, né? Uma coisa que você tinha muita vontade de fazer, você correu atrás e você chegou onde você chegou, né? Isso é muito bacana. E aí eu queria te perguntar, o que te dá brilho nos olhos hoje? Ai. Bom, tem várias coisas, né? Mas assim, uma coisa que não tem preço, eu acho que qualquer artista vai concordar comigo, pode ser o maior concerto, o menor concerto, é no momento que vem uma pessoa no final de um concerto e diz pra você, você me emocionou hoje. Então, assim, deu, pronto, não preciso fazer mais nada, por uma semana já eu consegui tocar uma pessoa. Ou nesse momento da minha carreira agora, tipo assim, nossa, nunca tinha ouvido falar dessa pessoa, dessa compositora, e agora eu vou fazer isso, né? Então isso é uma coisa que realmente, sim, eu também me sinto assim, ah, que bom, consegui fazer um pouquinho, né? Uma formiguinha, né? De realmente, assim, criar... ajudar a criar uma pequena mudança na nossa sociedade, né? Eu sou cada vez mais contra o preconceito, pró-diversidade, pró, assim, se eu consigo, assim, fazer 1%, né, de contribuição, para mim, assim, hoje em dia me dá muitos brilhos nos olhos. Mas, ao mesmo tempo, Uh, cada vez que eu descubro algo novo, algo tão rico, né, de repertório ou de uma história, vocês não fazem ideia de tantas histórias que a gente descobre, não só, mas de histórias que eu escuto, ou se eu recebo um e-mail de uma mulher do outro lado do mundo que simplesmente diz para mim assim, não tenho nada para te dizer, mas obrigada, estou te dando uma salva de palmas sozinha aqui do meu quarto. Então, assim, sabe, é como eu disse, só aumenta a responsabilidade, né? E eu acho que, não sei, eu acho que toda pessoa tem que se sentir que ela está contribuindo. Eu acho que quando a gente sente que a gente está contribuindo de alguma forma, não tem preço, sabe? Porque Quando você toca alguém, né? Quando você toca uma pessoa, né? Isso é é, maravilhoso, né? Com, com a sua não, música ou com alguma outra é. coisa, né? Muito bacana. Gabriela, adorei. Acho que todo mundo adorou Ah, conversar com você aqui, né? ah, Ouvir eu não você, fiquei, ouvir eu essa não fiquei história. olhando as mensagens porque eu não consigo ficar assim. Mas, Depois vai estar no GTV, aí você pode ver depois tudo de novo. sim. Mas Ah, olha, eu sim, queria claro. agradecer você é maravilhosa, tô assim, já virei sua fã. Ah, E imagina, obrigada. gente. Não, mas sério, e Eu uma convido a todos coincidência, né? a. Foi coincidência, Uma né? coincidência, na verdade, a gente postou sobre você e você morar perto da minha cunhada em Londres. Então, assim, foi o máximo, achei o máximo, assim. E ter falado com você por telefone, já achei você uma pessoa super bacana, assim, e se colocou disponível para estar aqui falando, contando a sua história, contando do projeto maravilhoso que você tem. Eu acho que a gente tem que espalhar isso mesmo, né? E principalmente nós mulheres, né? Eu acho que a gente tem que incentivar isso e tem que espalhar e estimular que outros projetos como esses aconteçam em outras áreas, né? Então, eu queria te Sim. agradecer, adorei esse papo com você, viu?
Não, prazer é meu, imagina, prazer. Muito E obrigada eu por posso esse papo. convidar todo mundo depois Sim, sim, a conhecer deixar o... o Instagram do projeto. Sim, Todas as postagens que a gente faz do projeto são bilíngues. O site ainda é todo só em inglês, e porque quando eu fiz, eu queria realmente que alcançasse o maior número de pessoas possíveis. Mas tem muita coisa no site que não precisa falar, pode ouvir música, tem os CDs, tem entrevistas, tem algumas que estão já com legenda, e cada vez mais a gente quer sempre fazer tudo bilíngue. Mas o mais importante não é nem seguir, né? É que vocês realmente conheçam as histórias, né? Que tá uhum. lá, e essa música. No meu canal também eu canto várias, né? Tem tantas músicas que a gente gravou, que são lindíssimas. Tem compositoras aí do Brasil. Isso que eu ia Uh, perguntar. Tem compositores também do Brasil, né? No tem, seu... tem, tem muitas compositoras, né? O Brasil, imagina se não ia ter, né? O Brasil, essa riqueza. Isso Não, que o no projeto. projeto, né? No projeto lá, Ah, né? tem, É, tem, tem. sim. Isso que o projeto até hoje não abriu para música popular, né? Ele fica até música clássica, né? Contemporânea, de concerto, jazz, música de filme, música eletrônica, eletroacústica. Imagina se abrir para o popular, porque realmente eu sou sozinha, né, para Comentando fazer isso, né? toda a curadoria. E assim, agora que está na pandemia eu tenho um pouco mais de tempo, mas quando na vida normal, assim, de concertos, em ensaios e viagens, nossa, era assim, bem complicado, E mas vale muito a pena. são compositores a partir do século XIII, né? Que você coloca lá. Olha, acho que tem uma faixinha que é antes do século 16, né? Que tem ali algumas do século antes do século 11, 11, 12, É, 13, daí depois vai aumentando, né? Mais aham. assim com mais contribuidores, mas tem com certeza existiram muitas outras, né? Por exemplo, na época medieval tem uma muito famosa que é a Hildegard von Bingen. Tu imagina que naquela época ela foi dada para a igreja, né? Porque ela era a 10ª filha, então como Uhum. dízimo. E como Ah, na época as mulheres não tinham direito à educação, né? Elas só podiam aprender se fossem freira ou uhum. dentro da família, mas quando fossem muito ricas e não podiam trabalhar naquilo. Então ela virou freira e virou uma super monge maravilhosa, que monja não, a abadia, não. Ela era como é que é o feminino de abadia? Anyway, ela é a que mandava lá na abadia. E compôs, escreveu e dava conselho para papas e reis e um monte de coisa, né? Então imagina conhecer essas histórias todas e como ela tem Maravilhosos, né? centenas. Esse resgate dessa história dessas mulheres, imagina, é uma coisa super profunda, né? É muito bacana a gente ter essa possibilidade. Então, vou até divulgar aqui de novo, né? Seu projeto é Donne, DONNE, né? Para quem quiser pesquisar, é donne.com.br, não, .com, é isso? Não, Donne.com. é Don. Lá no. É Don, Donn. Será que eu Aham. escrevo aqui? Eu não sei se eu sei escrever. Será? Eu escrevo. Vamos ver. É, Eu coloca sei, eu aí, fica sei mais fácil. escrever, gente. Eu não sei se eu consigo. Nos comentários aí. Donny UK. Mas se for no meu perfil também. Ali. Se for no meu perfil também, lá no meu Isso, Instagram, Donne, tá lá Donne, também. tá. Donny E o UK. seu perfil também, pode falar seu perfil no Instagram. É ali, ó, o G de Látio, que eu acabei de escrever ali. Tá aí, de Látio. G É, de tá Látio, é. ótimo. E lá também tem, lá no meu perfil tem um vídeo muito lindo que foi uma composição de uma judia, Ilse Weber, que me moveu muito a história dela. Tem muitas histórias que me movem, mas essa realmente eu me moveu tanto que eu acabei gravando a música dela. E ela morreu em Auschwitz. E todo o tempo que ela passou lá nos campos de concentrações, ela passou escrevendo peças de teatro e música para as crianças e para os idosos, para entreter eles, né? E no fim ela morreu lá, mas ficaram os manuscritos. E o ano passado eu gravei só uma canção dela com uma compositora e pianista aí do Brasil, que é a Catarina Domenici, que mora lá em Porto Alegre também. Então, eu convido a todos para assistirem, porque realmente é comovente, assim. Ela Ela escreveu deixou um legado, né? Que uma bacana. canção de ninar e ninguém nunca nem ouviu falar dela, sabe? Então, assim, como ela
Tem muitas. E mais importante, assim, é também de contar essas histórias, eu tenho que parar de falar, não pode falar, né? Não, não, eu até falei assim, nossa, eu vou perguntar para ela se tem mais alguma, além... Eu adorei essa história Tem muitas, tem muitas. Mas o mais legal é que quando as pessoas veem essas histórias, até quando saiu a reportagem do Fantástico, né, que fala da irmã do Mozart, que muita gente não tem nem sabia que Não, escrevia pois música, é. né? Então tinha a irmã do Mozart, elas eram conhecidas, a irmã do Mozart, a esposa do Schumann, a irmã do Mendelssohn, mas elas eram Não todas tem nome, né? artistas. E não tem nome, Elas né? não têm nome, né? É irmã de filha. Ah, então, assim, o mais eu recebi muitas mensagens depois daquele programa do Fantástico de pessoas que nem eram musicistas, sabe? Isso, assim, a outra coisa que me dá brilho nos olhos é realmente isso. Foi quando pessoas dizem para mim, olha, eu vi a tua entrevista ou aquilo que você falou e, na verdade, eu sempre quis ser isso e eu nunca tive coragem. E quando eu vi você falar aquilo, agora eu acho que eu vou tentar. Então, assim, isso para mim realmente não tem preço. E eu espero que esse projeto ou qualquer conversa que eu possa ter, e eu sempre, se eu posso, eu sempre digo que sim, que sirva para realmente dar coragem para as pessoas, inspiração para as pessoas, que as pessoas sigam seus sonhos. Eu sei que não é sempre fácil, mas que acreditem e acreditem em ser aquilo que elas são, né? Que elas não precisam ser outra coisa. Porque no momento em que você se aceita, é o momento que você consegue ajudar os outros também. Porque enquanto você não entra em quem você é mesmo, né? Você está sempre em dúvida. E eu acho que, para mim, isso é o mais importante. Que essas histórias sirvam de inspiração, que sirvam de força para qualquer um que em algum momento recebeu um não, que alguém disse, não, você não pode fazer isso. Posso, sim. Quem disse que eu não posso, né? Faça. Talvez não É, dê certo, mas aí eu tenho certeza que nessa caminhada você vai aprender alguma coisa que vai te colocar mais perto pra da frente, onde é. você é. Uma coisa que eu acho que eu aprendi na minha vida, né, até hoje é seguir meu instinto, né? Então, se você acredita naquilo ali, em algum momento aquilo vai dar certo, se você puser o seu esforço e o seu coração naquilo É, ali, né? Então, eu acho que é bem isso que você falou, né? é. Acreditar e seguir, né? E Aquilo que você... perseverança, né? Isso, Perseverança, gente. Não opa! é. 95% transpiração e 5% inspiração, né? Isso. Então, Eu tá tenho, eu tudo. vou contar uma história bem rápida aqui que quase Aham, ninguém não, sabe, na tô verdade. adorando, pode falar. Quando eu ia começar esse projeto, ele não se chamava Donne. Eu chamei Donne porque é mulheres em italiano e eu sou meio italiana, então eu decidi fazer uma homenagem. Eu ia chamar ele Ladies First, tipo, as damas primeiro, tá? Essa foi quando isso, há uns 3 anos atrás, antes de eu lançar. Quando eu apresentei essa ideia para uma espécie de uma fundação aqui que dá patrocínios, né? E as pessoas dessa fundação foram extremamente preconceituosas comigo. Por quê? Porque eu não era inglesa e tanto que a dona, infelizmente, era uma mulher, chegou para mim no telefone e eu achei que ela ia falar sobre a minha aplicação, né? E ela simplesmente perguntou: de onde que você é? Você não sabe falar inglês? Você entende essa língua? E gente, como assim? Eu estou falando inglês. E o que ela me falou? Você não pode chamar esse projeto disso, porque não sei o quê, porque isso é uma frase chauvinista. E tá, tudo bem, eu até entendi. Não, mas é uma brincadeira com a frase chauvinista. Mas tudo bem, eu entendo que não é a melhor frase. Mas ela usou daquilo, ela me humilhou tanto naquela ligação, que eu me lembro que eu sentei no meu jardim e eu chorava tanto. Porque tem algumas coisas que realmente machucam a gente. E eu acho que você nunca quer ser achada que você é menos que os outros, né? A gente não é, eu não sou preconceituosa, então eu não sei, eu não tenho essa mentalidade. E a mulher nunca me viu na vida e me julgou assim pelo meu sotaque, né? Então assim, eu realmente fiquei destruída. Eu passei, acho que uma semana muito deprimida. Aí eu me lembro que o meu marido falou assim: chega, né? Agora, deu, né? E aí eu me lembro que eu levantei daquilo, quer saber, eu vou chamar isso aqui disso aqui, vou chamar de Donne Women in Music. Eu mandei uma proposta para uma fundação 3 vezes maior que a dela, né, que era o Arts Council of Music, e que aprovou, e no fim foi assim que a gente gravou
os CDs da coleção do projeto, que eu consegui, ao invés de um CD, gravar com artistas, colegas meus que moram aqui na Europa. E eu devo tudo a essa mulher que me botou no chão. Falar. Às vezes um não é uma bênção, né? Às vezes você pensa que aquilo ali foi uma tragédia, mas na verdade abriu outros caminhos, né? Muito Exatamente. bacana. Muito difícil você começar, viu? Ai, Gabriela, que pena que já são quase Passou muito rápido, né? No fim, horas. nem sei se as pessoas tinham não. pergunta. Não, é horrível. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta para ela? Se não, vai ter que ser uma pergunta bem curta, né? Porque eu falo muito. Não, mas é que tá muito gostoso o papo, né? E aí já são quase 8, né? 5 para as 8, né? Mas é mais porque eu acho que o Instagram corta, né? Quando dá 1 hora, ele fecha, né? Então eu já vou dar um beijo. Muito obrigada pelo convite. Nossa, espero que a gente fique em contato. Podem mandar perguntas certeza. lá no meu direct também, se alguém tiver alguma pergunta que não deu tempo. De responder. Tenho o maior prazer de estar em contato com as pessoas. E não tenham medo da música clássica, das compositoras, mesmo que vai ter sempre alguma ali que vai... Música também não precisa agradar todo mundo igual, né? A gente tem gostos diferentes. Essa é a beleza da arte, né? Que as pessoas têm a sua individualidade, isso vai passar. E avisa quando tudo isso passar, você vier para o Brasil, onde você vai se apresentar, para a gente divulgar, né? Claro que sim. Tá? E... Espero que passe logo. Passe logo. Tá bem difícil. A gente quer te ver aqui. Ó, uma gratidão imensa por você estar aqui. Adorei a nossa conversa. Passou muito rápido, eu nem senti. Foi uma delícia conhecer mais um pouquinho de você. Eu acho que todo mundo que participou aqui também, pelas mensagens aqui, adoraram te conhecer. Como a Beth aqui tinha falado, você já tem o brilho nos olhos, né? E é verdade. Né? Quando você fala do seu projeto e fala da sua trajetória, a gente já percebe isso, né? Então, parabéns pela sua história, né? E pelo seu projeto maravilhoso, que é o Donne. Donne. D-O-N-N-E. Underline UK. Underline UK. Isso, Gabriela. Ó, super beijo grande pra você. Boa noite aí, viu? Obrigado, boa tarde para vocês. Ficamos em contato. Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau. Tchau.